Mas, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para o quarto encontro do grupo. Hoje temos como convidado o palestrante Marcos José Porto Soares. Marcos, eu peço licença para ler aqui as suas qualificações que está no livro. Esse livro, pessoal, é o que eu indiquei lá no grupo, que é escrito pelo Marcos, que é o tema do encontro de hoje. Marcos é promotor de justiça no estado do Paraná, mestre em raciocínio probatório pela Universidade de Girona e Gênova, diretor de inovação e novas tecnologias da Associação Paranaense do Ministério Público, integrante da coordenação do Grupo de Pesquisas em Direito, Inovação e Novas Tecnologias do MP do Paraná, graduado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em processo civil pela Uniderp e em processo civil, negociação e arbitragem pela Unifitec. O tema de hoje, como eu havia comentado, é justiça na blockchain, smart contracts e cortes descentralizadas, tema do livro escrito pelo Marcos, que eu fielmente recomendo. Inclusive, Marcos, eu não sei se você sabe, a própria Sanfran tem uma plataforma de biblioteca virtual que tem acesso a alguns livros da JUS, e o seu livro está entre eles, então a gente tem acesso virtual ao livro. Eu até recomendei para que eles conseguissem ler, darem uma olhada no livro, porque, de fato, pessoal, é um livro muito completo sobre isso. A gente estava até discutindo aqui antes do encontro, é o único livro em língua portuguesa sobre isso até o momento, um livro especificamente disso. E vai ser um tema muito, muito proveitoso. Marcos, é contigo. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os participantes desse grupo maravilhoso, que não poderiam escolher tema melhor para se envolver. A gente vive numa época de mudanças, assim. Será que eu posso compartilhar a tela aqui? Pode sim. Compartilhar, então. Estamos vendo. Né? Sim. Então, a gente está nesse momento de disrupção, em que a gente tem dois caminhos a seguir. Um é a gente se recolher, se prender, ficar com medo de enfrentar o novo, ou se abrir ao horizonte, o que está por vir, se conectar ao momento presente, a gente sentir aquela energia do momento presente, mas ao mesmo tempo co-criar novas possibilidades, co-criar, né, juntos. Por isso que eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo aqui hoje. Depois eu não sei se eu posso fazer parte de novo, Fábio. Eu espero, assim, de vez em quando você sem dúvida me admitir aí como um visitante. Sem dúvidas. Inclusive, Marcos, a gente tem um grupo de ex-membros. Se quiser, eu posso te adicionar lá. Todo encontro eu envio o link lá e informo o tema com 1 ou 2 dias de antecedência para quem quiser participar. Que legal. Então eu ganhei um visto, então posso entrar nesse. Claro. E então eu fico muito feliz quando eu recebi esse convite pelo Fábio, a gente conversou pelo Insta, depois pelo WhatsApp, de ver esse grupo aí. Pesquisei o grupo, vi a coordenação do professor Rui Camilo, que eu vi, ele até apresentou, acho que no primeiro ano. Isso mesmo, ele sempre apresenta o primeiro encontro do semestre. Eu vi, é muito legal essa iniciativa. Então, eu tenho muito respeito por vocês, pela coragem de vocês, pelo entusiasmo que vocês têm de enfrentar esse tema e de saber que nós estamos enfrentando um momento de mudança e o direito. A gente sabe que o direito é muito conservador e a gente estava até conversando antes aqui como que é difícil um envolvimento maior do mundo jurídico no tema. Já as novas tecnologias, esse enfrentamento das novas tecnologias sempre foi muito difícil para o direito, custoso até. Tem aquela história famosa em 1929, em Minas Gerais, que um juiz muito moderno, ele foi escrever uma sentença numa máquina de escrever, da datilografia, que está aí na imagem, e o tribunal anulou a sentença porque o código, o regimento do Tribunal de Relação de Minas dizia que tinha que ser manuscrito. Na década de 80, a gente viu computadores, decisões por computadores também sendo anuladas, e na época da pandemia ainda, a gente via que tinha movimento contra a audiência online, que a forma online, as cortes online não devem prevalecer, que deve ser tudo físico. E quando a gente fala de blockchain, então, aí a gente está ainda em outro campo, ainda muito mais distante ainda.
Mas, assim, o que mais me impressiona com o direito não é nem a visão do direito com as novas tecnologias, é da gente saber como que o serviço da justiça está atrasado. Como que aquela visão do consumidor da justiça, do cliente da justiça, qual a visão que ele tem desse serviço? Hoje você precisa a justiça tem que ir num prédio, tem que ir no fórum, você pode ser assaltado, você tem um deslocamento físico, se você for uma audiência online, você não entende os termos do processo, você não entende os sistemas dos processos eletrônicos, uma linguagem completamente que afasta as pessoas, e eu penso assim que a nova geração, as novas gerações, inclusive acho que o meu filho está aqui, acho que o Matheus, eu vi que ele entrou, está aqui, que o Fábio liberou para ele entrar, e tem o Lucas também, meu filho, eu penso muito neles, assim, que a problema, dificilmente vão procurar o judiciário da forma que ele funciona hoje, entrar com uma ação judicial, vão tentar outras formas de solução de conflitos, né? Então, eu penso que a gente tem que fazer essa análise crítica ao serviço de justiça, porque a gente acha muito, e como eu, membro do Ministério Público há muito tempo, também estando desse lado do Estado, a gente ainda tem aquela vaidade de achar que a pessoa que não tem problema, ela quer ver a gente, quer ver o promotor, quer ver o juiz. Quando a gente vai no médico, a gente não quer ver o médico, a gente quer ser curado da doença. E ninguém quer ver o promotor, o juiz, as pessoas querem ter os problemas resolvidos. Sim, eu falo isso direto assim, nos nossos grupos de pesquisas. A gente tem que ter uma humildade em relação ao nosso serviço, a gente precisa sair da bolha. E aí a gente fala de um problema muito grande, que eu vejo que é o cumprimento das obrigações. 50% hoje de todos os processos que tramitam no Brasil, que chegam a 90 milhões, 80 milhões, 50% dizem respeito ao não cumprimento de obrigações. Quando a gente estuda direito das obrigações, a gente vê lá, né, que existe o direito potestativo, o direito à prestação, que o direito à prestação que acarreta a obrigação de fazer, de não fazer e de pagar, e que gera a gente pode ingressar com uma ação condenatória, fazer um pedido de condenação, e essa condenação, que é uma sentença condenatória, ela tem duas formas, né? A pessoa pode cumprir espontaneamente, ou então ela pode não ser cumprida espontaneamente. Se ela não for cumprida espontaneamente, vai ter que ter o cumprimento forçado, que é através da execução. E na execução, nós temos duas formas na execução estatal. A gente tem a forma das medidas indutivas, fazer com que a pessoa cumpra ainda voluntariamente, não espontaneamente, mas voluntariamente a prestação, mas também quando ela não cumpre voluntariamente através das medidas indutivas, que seria multa, a gente precisa de uma expropriação, a gente precisa que o Estado cumpra pelo devedor, que são as medidas subrogatórias, que aí vem a expropriação, a alienação. Quando a gente se depara com esse mundo, essa dificuldade que as pessoas têm no cumprimento de uma obrigação, e eu não estou falando de obrigações complexas, eu digo até de obrigações simples. Imagina hoje, no mundo totalmente globalizado, conectado, em que você pode fazer negócio com pessoas de vários países ainda, e você vai discutir, talvez, num tribunal que você não sabe qual, sobre uma contratação de edição de vídeo que custou $100. E dentro dos próprios estados, das próprias nações, vários problemas que as pessoas têm que levar para o judiciário, porque ele é a única porta ainda para fazer o cumprimento forçado da obrigação. E aí a gente fala de uma coisa que é a inteligência artificial. A gente está trabalhando muito com a inteligência artificial como motor acelerador das petições dentro de um processo estatal que já está abarrotado. Então, quando eu penso na inteligência artificial, eu já penso nela para ser um motor para outras coisas. Então, a gente também, eu penso que nós que não somos mais nem operadores do direito, né? Essa palavra é muito feia, né? Operadores, nós somos empreendedores do direito, nós estamos construindo um novo sistema. Então, quando a gente está construindo, a gente é arquiteto desse novo sistema, a gente tem que imaginar a inteligência artificial não só para aqueles prompts de fazer petição, sentença, recurso. A gente tem que pensar na inteligência artificial como meios para tentar buscar solucionar conflitos. Então, assim, essa questão da inteligência artificial, eu vejo que ela tem que ser revista, porque a gente está acelerando só um sistema que ele já está abarrotado. Tanto é que isso aqui é clássico, né, do Henry Ford. Se a gente tivesse perguntado o que as pessoas queriam, falar cavalos mais rápidos. A inteligência artificial é como se fosse isso. Vamos acelerar um sistema
Vamos botar cavalos mais rápidos para continuar nesse sistema que é cavalo. Então, a gente precisa de novas formas. Porque seria a mesma coisa de tentar botar motor em cavalo. Só que agora a gente tem aqui uma visão da justiça. A gente tem que sair dessa nossa visão estatal. A justiça estatal, ela existe há muito tempo. É de 1648 que surgiu o monopólio do Estado absoluto. Em 1606, que tem um julgado do Eduardo Cook, que tinha as cortes de arbitragem dos mercadores, que ele falou assim, agora nós podemos rever, o Common Law pode rever, o Estado pode rever as decisões. Mas antes, nós já tínhamos várias formas, se a gente for ver a história do direito, as formas da solução de conflitos e de justiça, estruturação de sistemas fora do Estado. Sem o Estado até existir, o Estado nem existia, já tinha justiça. Então, a gente pensa assim, a justiça é estatal, a gente foi criada, a justiça precisa do judiciário. Mas não, a justiça ela não nasceu estatal, ela por um tempo é estatal, que é esse nosso tempo, e nesse mesmo nosso tempo ela já está deixando de ser totalmente estatal. Então a gente vê a Lex Mercatori, que os próprios comerciantes na época, eles já adotavam um sistema de julgamentos muito parecidos com o que nós temos hoje, já com as ADRs, por exemplo, juízo de reputação, os próprios membros decidindo sobre os costumes, as regras marítimas e fazendo e aplicando sanções como banimento de comércio, de comerciar, né? E nós temos a justiça privada. A justiça ela passa a ser estatal em 1648, então há 300, 400 anos que ela é muito estatal, muito assim dependendo do Estado, mas na década de 70, com o movimento das ADRs, mediação, conciliação, arbitragem, todo aquele movimento na década de 70, tentando descobrir novas formas de solução de conflitos, surge esse movimento que ele, nos anos 2000, através dos negócios se encaminhando para o mundo da internet, as Online Dispute Resolution, que são as plataformas privadas de solução de conflitos. Que aí nós temos o exemplo clássico do eBay, que foi um sistema pioneiro, o Colin Rule foi um dos grandes desenvolvedores de projetos e de empresas, por exemplo, a Modria, que hoje é da Tyler, que o Procon do Rio Grande do Sul, ele adota a Modria. Nós temos o próprio ICANN, que é a Internet Corporation Assigned Numbers e Names, que ela tem a própria plataforma de solução de conflitos dela, em que ela decide até de forma coercitiva, como se fosse o próprio Estado decidindo ir no mundo do universo privado. Quem é o titular de um domínio de internet ou não, ele decide quem que é e já tira o domínio de um e passa para o outro. E interessante, dentro desse aspecto um pouco processual, é que nós, assim, que pensamos no processo, nós temos a fase da certificação da existência do direito, se a pessoa tem um direito ou não. É isso que tornou o direito processual autônomo, e a importância do direito processual, de falar assim, olha, essa pessoa ela tem um direito. Como é que você faz isso? Através de um processo de conhecimento em que certifica a existência do direito. Só que a fase de execução, ela não é monopólio do Estado. O que é monopólio do Estado ainda hoje é a certificação da existência do direito, de dizer que você venceu aquela ação, logo aquele direito é seu, coisa julgada. Mas a parte da execução, se a gente for ver, existem várias leis. A lei do sistema financeiro imobiliário, a alienação fiduciária de bens móveis, a lei da cédula hipotecária, o marco legal das garantias agora, todos eles já trazem, e tem leis aí de 1966, já traziam mecanismos em que o próprio credor poderia praticar atos executórios em relação ao credor. Logicamente, sem haver essa certificação prévia do direito. E aí nós caminhamos para a justiça que é na blockchain. Aí tem esse vídeo aqui que a gente mandou fazer, não sei se vai sair o sonzinho dele, e essa mudança de fato, uma nova justiça.
Se vocês forem ver, ó, esse vídeo não foi feito por IA, tá? Foi um design gráfico que fez esse vídeo. Se a gente for ver, então a gente está passando de uma justiça estatal para uma justiça privada e a caminho de uma justiça descentralizada. Tem gente que chama a justiça na blockchain como se fosse privada, mas uma justiça privada, fora do Estado. Eu já entendo que não é privada, que ela não é privada, que ela é descentralizada, porque não tem um ente privado, não tem uma empresa, não tem um mundo privado, corporativo privado. É uma justiça descentralizada, que é essa que a gente vai falar um pouco hoje, como que a gente pode construir essa justiça descentralizada, essa nova justiça, que vai solucionar muitos desses problemas que eu falei antes aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que deu um probleminha. Aí. E tudo começa com, a gente estava falando antes aqui do encontro, com o Ethereum, com os smart contracts. Na verdade, tudo começa com blockchain, né? Com a blockchain, e que tem a finalidade, que a gente sabe, né, de uma criptomoeda poder ser transferível para qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, mas o que traz a revolução são os smart contracts, e a Ethereum é a pioneira, e eu acho que é muito importante a gente falar um pouco, porque a gente fala em criptoativo, criptomoeda, tokenização, mas da onde que veio isso? Da onde que surgiu isso? Qual que é o motor que gerou isso? São os smart contracts do Ethereum. E aí tudo começou com o nosso menino aí, o Vitalik Buterin, em 2014, quando ele lançou, mas antes dele lançar a Ethereum, ele se reuniu com várias pessoas sobre a possibilidade de criar uma outra plataforma que não seria o Bitcoin, seria um Bitcoin 2, e que pudesse fazer mais do que transferir uma criptomoeda para outra pessoa. Ele descobre que existem alguns projetos em Israel, que é o Colored Coin, também o Mastercoin, em que eles já estavam trabalhando nesse projeto. O Colored Coin, ele abriu uma outra camada na blockchain do Bitcoin para poder transferir um outro ativo, né, que não seria o Bitcoin, mas eles não conseguiam fazer sobre uma condição futura, então tinha que ser imediato. E o Mastercoin já conseguia fazer essa transação com condição, mas ele era muito confuso, tinha uma funcionalidade para cada tipo de atividade que pretendia fazer. Então o Vitalik falava assim, não, eu vou ter que fazer uma coisa mais simples. Aí ele escreve o white paper famoso, e aí é a blockchain do Bitcoin, como que ela é, né? E a do Ethereum já é diferente. Por quê? Porque além de transferir uma criptomoeda, que é o Ethereum, para outra, a gente pode se relacionar com várias pessoas, a gente pode se relacionar com smart contracts, através de smart contracts, a gente pode fazer qualquer tipo de negócio, uma infinitude de negócios e de atividades dentro da blockchain, além de passar uma criptomoeda. Isso tudo é colocado dentro da Ethereum Virtual Machine. E uma das grandes vantagens da Ethereum e dos smart contracts é que uma pessoa pode transacionar com smart contracts, com outra pessoa com smart contracts, também smart contracts ganham uma autonomia. Então, eles ganham uma autonomia que eles podem transacionar com outros smart contracts e criar uma rede uma teia de smart contracts que pode formar uma organização descentralizada, né, autônoma descentralizada, ou empresas. Eu penso assim que no direito empresarial, estudar as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, assim, eu acho bem interessante, né? E aí o smart contract, ele tem como ideia o Nick Szabo, porque ele falava, o contrato ele é de papel e nós já estamos no computador e ainda para executar essa dificuldade. E o que o smart contract é? Ele é simplesmente um programa de computador, ele é um software. Ele é um software que ele vai executar as funções que forem combinadas pelas pessoas. E o que for codificado vai ser, vai ocorrer. Se e então. O que tem esse contrato? A blockchain da Ethereum, ela abre um novo compartimento, além de transacionar uma criptomoeda para outra pessoa, ela abre um outro compartimento em que você pode armazenar
esses códigos computacionais que são auto-executáveis, que é a mudança de um estado para o outro através da execução do smart contract. Um comprador, ele quer comprar um NFT, ele tem um Ethereum, ele passa o Ethereum para o outro, automaticamente o NFT vai para a conta do comprador. E aqui nós temos o exemplo que o Vitalik falava por exemplo, a gente pode aplicar isso em várias coisas do mundo, várias coisas, né? Um avião, eu faço um contrato com a operadora do avião, que se atrasar 20 minutos, o reembolso já é automático. Então, dentro de um sistema da blockchain, com o smart contract, esse código está lá armazenado na blockchain do Ethereum, verificado que houve o atraso do voo, uma condição, automaticamente a empresa aérea já transmite o meu valor através de token, criptomoedas ou qualquer coisa que represente um valor. Aqui é a equipe toda, essas ideias todas se reuniram, uma grande equipe. Aqui a gente está vendo aqui na foto até o Gavin Wood, que é o criador da Polkadot, tem o Charles Hoskinson da ADA, Cardano. Então era toda essa galera aí construindo esse novo mundo que hoje a gente vê aí, né? Inclusive o FMI anteontem lançou um report, um relatório dizendo sobre a importância da gente resguardar a parte jurídica e a parte de governança desse sistema criado por esses garotos, igual vocês que estão aí na turma, e ainda quero acompanhar muito a evolução do que virá aí do grupo do CryptoJus. E uma das peças que faltava era as DEXs, porque como que você vai transacionar um token com outro através de um ente centralizado se a visão era de uma descentralização? E aí surgem as primeiras DEX, que são as exchanges descentralizadas. É necessário para essa estrutura, para esse ecossistema da blockchain. A DAO, que nem eu falei, que os mesmos, assim, o Dan Larimer e o Stan Larimer também, que eles trabalharam na evolução de umas primeiras DEX, também foram um dos idealizadores da ideia do que seria uma DAO. E aí o Vitalik apresenta em Miami, todo feliz, essas ideias, smart contracts, DAO, DEX e token. O Gavin Wood, ele escreveu o Yellow Paper e ele fala, olha, nós estamos construindo um novo mundo, é um mundo descentralizado, que a gente não quer saber do Estado, o código é lei, tem transparência, não tem servidores centrais, nós estamos com esse ideal de revolucionar o mundo. Ele é bem técnico, ele codifica todos os códigos, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão política. Inclusive ele dá exemplos de situações como que esse novo mundo dos smart contracts solucionar vários conflitos de justiça. Então, a Ethereum é lançada no dia 30 de julho de 2015. Em julho de 2014 foi a arrecadação, o ICO da Ethereum, né, que fizeram a arrecadação, a venda dos Ethereums. Uma coisa que faltava e que precisava era ter um token que fosse estável, para poder fazer as transações dentro de uma estabilidade econômica. E surge, então, a MakerDAO, que foi uma das primeiras a criar uma stablecoin, que hoje todo mundo falando de stablecoin, mas isso aí foi muito necessário para a criação desse ecossistema da blockchain. Uma coisa que o smart contract faz, que se existe hoje essa expressão tokenização, tudo se dá a um smart contract. Não existe token, que a gente fala, sem o smart contract criar esses tokens. Então, para a gente começar a falar de tokenização, nós temos que entender o que é smart contract. E qual a força que ele tem. Então, hoje nós temos vários tipos de tokens, né, que são todos esses aí. E uma distinção que eu vejo que é interessante é essa, né, criptoativos, criptomoeda que já vem do protocolo da blockchain, que é o Bitcoin, o Ethereum, Solana, todas, que já nasce no protocolo, e os tokens, são todos os outros tokens, são criados por smart contracts. Por que eu quero dizer isso? Porque todos esses tokens que a gente fala são criados por smart contracts e ambos fazem são categorias dessa maior que é o criptoativo. E é muito importante, e que se não são com o mundo externo, não existe funcionalidade nos smart contracts, são os oráculos. Os oráculos são pontes que conectam um código computacional, se e então, e para verificar se uma condição ocorreu, muitas das vezes, nós vamos precisar de dados do mundo externo, seja o valor do dólar,
seja a temperatura, seja a entrega de uma mercadoria, seja se há poluição no rio, se não há. A gente precisa de todos esses dados para que essas informações cheguem no smart contract, para que haja a execução na Ethereum Virtual Machine do smart contract. E aí nós temos vários desses tipos de oráculos. Aqui tem os descentralizados, mais aqui os descentralizados, mas a gente sabe que existem oráculos também centralizados. E aqui nós temos um resuminho, né? Tudo vem da blockchain, os smart contracts, e com isso a gente pode fazer infinitos negócios. Esse livro da Camila Russo, eu acho ele muito bom, da Infinity Machine, em que ela conta a história da Ethereum. E a gente entende tudo isso que ocorreu de uma forma bem emocionante até. É bem emocionante. Tinha até um projeto para um filme, um financiamento, um filme de até Hollywood, mas eu não sei se saiu. E aí a gente pode fazer os infinitos negócios, que aí todo mundo já sabe, né? A gente pode alugar casa, carro, a gente pode fazer cadeia de suprimentos, nós podemos entrar no mundo DeFi, fazer finanças, emprestar dinheiro. Então a gente tem todas essas funcionalidades dos smart contracts. Só que a gente vive um dilema. Aquele ideal do Gavin Wood, do mundo descentralizado, ele não é intuitivo para as pessoas que estão usando no mundo do dia a dia. Ele é muito ainda muito técnico, é uma linguagem muito técnica. Se a gente for ver, a própria Polkadot, ela é muito técnica, assim, ela não consegue se comunicar com o cliente, assim, com as pessoas, com os usuários. Então, assim, por ser muito técnico, precisa ainda, e foi necessário, e é necessário ainda, que haja empresas e entes centralizados que já têm essa facilidade de entender o consumidor e já tem ali todo o mecanismo para poder entregar ao consumidor o que ele quer, aos usuários o que eles querem, e vem as estruturas, as plataformas e as empresas privadas que ingressam no mundo da blockchain. E aí nós temos a exchange centralizadas, né, a Binance, mercado Bitcoin. Nós temos stablecoins que não são feitas de forma descentralizada, como que era do MakerDAO, por exemplo, aqui é o SDC, o SDT, que são empresas que criam esses tokens e lançam no mercado. Nós temos os oráculos centralizados. E então a gente vive nesse dilema entre o ideal descentralizado e uma realidade regulável. Quando a gente fala de regulação de criptoativos, a gente está falando muito assim de atingir o mundo centralizado. Obviamente que dá para emitir regras dizendo, olha, se você fizer uma transação numa blockchain direto de uma carteira para outra, você vai ter que declarar, porque você está transacionando uma stablecoin, então equivale a remessa ao exterior. Só que é muito difícil ainda é difícil você ainda rastrear e ter esse parâmetro e cobrar das pessoas numa escala internacional essas transações. Então a gente está nesse dilema. Quando a gente fala de regulação, a gente precisa desses entes centralizados aí para regular. Senão eu penso que seria muito difícil uma regulação no mundo direto, puramente descentralizado da blockchain. Tanto é que a justiça determina bloqueio de USDC para circo na vara civil, Banco Central regulamenta. Aí o mundo centralizado, o mundo tradicional faz a festa. Aí faz a festa. E aí a gente tem que pensar como seres humanos que estamos vivendo no planeta Terra, no século XXI, em 2026, qual o mundo que a gente quer? Um mundo com muitos intermediários, com esses intermediários captando dados, captando lucro do verdadeiro produtor do valor. A gente quer esses intermediários, ou a gente pode construir um novo sistema em que a gente possa ser mais descentralizado? Não totalmente, mas mais descentralizado. E esse livro é muito legal, Blockchain Governance da Primavera de Felipe, em que há esse choque entre a regra do código e a regra da lei, Rule of Law e Rule of Code. Quando a gente vê que existe esse ideal descentralizado do Rule of Code, que o código que manda, que o código que tem a regra,
a gente sabe como que é a mente humana. A gente vai poder fazer vários negócios ilícitos, fraudar, o mundo pode se tornar mais desigual, a gente não sabe para qual caminho que vai. Então, esse livro é bem legal, por quê? Porque eles falam de um sistema que a gente precisa criar um sistema de governança da blockchain para que possa a gente usar a blockchain para finalidades justas, para finalidades que tenham um sentido de justiça, um sentido de ética. Aqui é aquela nota que eu falei do FMI, em que ele fala que ela enfatiza que para a tokenização é muito importante que haja uma governança robusta do código e uma certeza legal, uma confiança na aplicação da lei. Então, assim, a gente, tanto o mundo descentralizado como o mundo centralizado, quer que haja uma governança do código, que haja uma governança para que o código faça coisas boas. E aí nós temos essa interseção entre o Rule of Code e o Rule of Law, que o Rule of Code, que é a regra da blockchain, ela precisa se aproximar ao Rule of Law, ela precisa ir lá no Rule of Law. E aí que vem a importância dos juristas, nossa aqui, dos profissionais do direito, dos empreendedores do direito, da gente, como que a gente vai se relacionar com o Rule of Code? Como que nós vamos entrar nesse Rule of Code para poder criar esse mundo descentralizado e justo? E é isso que me fascinou quando eu comecei a ver essa possibilidade que a gente pode construir essa nova forma de justiça. Agora nós já estamos falando de justiça. Por quê? Por que a gente precisa ter uma governança? Porque os smart contracts, eles cumprem o mesmo papel daquelas medidas subrogatórias do juiz. Quando o juiz vai lá, expropria, aliena, e ele cumpre a obrigação pelo devedor. O smart contract, ele é uma medida subrogatória executória. Ele é. Isso se a gente for analisar, ele faz exatamente o papel que o juiz faz na hora de determinar, expropriar o bem. E qual que é o problema disso? É que quando as partes elas colocam as cláusulas, os termos dos contratos nos smart contracts, e esse smart contract, que é um código computacional, que ele vai ser executado conforme foi codificado, e vai fazer o cumprimento dessa obrigação pelas partes. Quem vai cumprir não vai ser o devedor, vai ser a própria blockchain. O devedor delegou à blockchain o cumprimento da obrigação. E aí nós temos um problema, e eu gosto muito do processo civil, que é a minha área de pesquisa, assim, um problema porque há uma execução antes da certificação da existência do direito, antes do processo de conhecimento. Então a gente volta à época do direito germânico, logo depois do Império Romano, em que executava, a gente pegava as coisas, executava e depois discutia quem tinha um direito. Mas primeiro tinha que executar, tinha que entregar para alguém o bem. Os smart contracts, quando a gente faz qualquer código computacional ali e coloca dentro do smart contract uma blockchain, em que não tem como você reverter o que está lá, a gente tem uma arma muito perigosa. A gente tem uma arma muito, muito perigosa, tanto para o bem como para o mal. Tanto para causar justiça, como para criar situações injustas, em que a execução ela pode acarretar a perda de um bem de uma pessoa sem a certificação da existência do direito, o que é muito grave para nós, né, do sistema de justiça. Porque quando você faz o smart contract, tem a certeza que a obrigação vai ser cumprida sem precisar do judiciário. Ao mesmo tempo que é grave, ao mesmo tempo nesse momento a gente abre uma nova porta para a justiça. Fala assim, caramba, a gente pode ter um sistema de cumprimento da obrigação, uma execução que não é mais pública nem privada, ela agora vai ser descentralizada. Quando eu falei da execução privada do sistema financeiro, eu estou falando privada. Quando eu falando da execução lá do ICANN, das plataformas, é privadas. Então, a gente agora, além da execução estatal, além da execução privada, que já existe, né, até em legislação, a gente pode, então, contar com uma execução descentralizada, em que não precisa ir para o judiciário, Nisso, a gente elimina do judiciário a discussão de cumprimento de obrigações banais, cumpriu ou não cumpriu, descumpriu, deixando o judiciário para resolver problemas muito mais complexos.
Então, essa aí para mim, quando eu descobri isso, eu falei assim, caramba, isso aqui é como se fosse aquele pergaminho, assim, aquela coisa importante. Falei assim, caramba, os smart contracts são medidas executivas que, de forma automática, geram o cumprimento das obrigações com a mesma força de uma medida judicial. Então, a execução do acordo, ela é conduzida pelo próprio sistema computacional, que é o smart contract, que é registrado na blockchain. Então, por meio deles, ela executa o cumprimento não devedor. Então, ao delegar o cumprimento da obrigação para o smart contract, o devedor perde o controle sobre o adimplemento, que será automático. Então, é uma medida subrogatória no mundo da blockchain. Como que a gente pode usar isso para o sistema de justiça? Essa que é a pergunta. Não só minha, mas de muitas pessoas que se interessam para criar uma nova justiça, um novo sistema de justiça, uma nova porta para a justiça. E aí nós temos essa diferença. O processo tradicional é a parte A, a parte B, a decisão e depois a execução. No processo com os smart contracts, é parte A, parte B, execução descentralizada, e depois que nós vamos ver se tem uma possibilidade de decisão judicial. Mas aí como é que fica a validade, a legalidade dos negócios? Então a gente vê que existe uma situação aqui que o sistema tradicional não vai solucionar muito bem, não. Se a gente for usar os smart contracts através de uma execução descentralizada, a gente vai ter que criar uma nova estrutura de justiça. Por exemplo, parte A, parte B, aí tem execução descentralizada, possibilidade de decisão judicial. Tá. Mas como é que essa decisão judicial vai surtir algum efeito? Essa execução descentralizada, tem como evitar ela? Se já está no smart contract, que está numa blockchain, que está lá registrada, como que você vai tirar o que está lá registrado naquele código? Então, a gente sabe que a blockchain não tem um responsável, identificável. Essa impossibilidade de recair a força estatal, ela existe, apesar que existem formas de identificar as pessoas e de tentar recuperar depois, através de um esforço enorme de rastreio de criptoativos, de identificar quem foi aquela pessoa que teve um enriquecimento ilícito e eu sendo vítima. E também é inócua qualquer ordem judicial determinando a remoção do que foi registrado ou impedindo a execução do smart contract. Então, aqui a gente tem um problema que a gente precisa de solução. Olha só, se essa execução vai sair e a gente não pode contar com o judiciário, a gente vai contar com quem? É possível uma medida judicial impedir o acionamento de um smart contract, evitando a sua execução? Essa é uma pergunta que eu acho muito boa. A gente faz um contrato de aluguel, coloca por smart contract, eu recebo um token e eu te liberei o acesso ao meu apartamento. Tá, mas aí você não me pagou. Eu sinto que você não me pagou, o token veio errado, o código errou. É possível uma medida judicial para impedir o acionamento daquele smart contract? Não. Porque não tem como alguém lá na blockchain falar assim, apaga isso aí e executa de outra forma. Poderão os danos serem reparados judicialmente após a execução dos smart contracts? Até pode, desde que a gente identifique quem são as pessoas, identifique que a pessoa tem bens, e aí a gente vê que existem sistemas hoje de rastreamento de criptoativos que muitos órgãos de investigação policial, investigação criminal hoje usam. Tem a Chain Analysis, tem o Reactor. Só que se for para uma causa privada, civil, privada, se você for ver, para você alugar ou usar um sistema desse, é 6 mil euros o preço para você usar uma ferramenta dessa que vai rastrear o criptoativo e vai localizar. Então, assim, até conversando com o Fábio, né, até que ponto que existe uma economia maior operacionalizando com os smart contracts. Vou ter que gastar 6 mil euros para contratar um cara, uma empresa, para rastrear criptoativo se eu for lesado, fica muito caro. Então, quais são as soluções? Né? Aí existem outras situações ainda a serem refletidas, mudanças da circunstância do contrato. A gente sabe que os contratos, eles têm circunstâncias imprevisíveis. Existe até formas de cumprir a obrigação sem ser aquela que foi estipulada no contrato. O código vai ler, ele vai ler como uma pedra ali. Ele vai ler, não cumpriu desse jeito, então não cumpriu. Mas por outra forma aqui eu cumpri também. E quantas interpretações subjetivas? Será que realmente ele cumpriu? Ele fez aquela edição de vídeo do jeito que eu queria do meu casamento? Então a gente precisa de ferramentas para poder garantir que isso tudo funcione corretamente. Antes de uma parte jurídica, a gente tem instrumentos técnicos de prevenção. Aí são ferramentas, por exemplo, o Open Zeppelin,
que se um smart contract está na sua biblioteca é porque ele foi auditado, é sinal que aqueles tokens realmente são daquele projeto. O Certic e o Hacking, eles fazem auditoria nos smart contracts, verificam se eles têm alguma falha ou não tem. Nós temos, então, a Pocket Universe, antes de você assinar uma transação na blockchain, você usa ela simula a tua transação e já simula o que vai acontecer. E, então, nós temos esses instrumentos de prevenção. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é que nós vamos ter que saber escrever os novos contratos. O smart contract, ele não é um contrato. Ele é apenas um software que vai executar o que foi combinado no contrato. O contrato, ele vai estar no papel, no mundo digital, no mundo verbal. Só que esse contrato, como ele já vai ser executável automaticamente, ele vai se linkar a smart contract. O smart contract vai ser o órgão, o agente executor dos nossos termos contratuais. Então, quem souber escrever a próxima geração dos contratos vai reescrever o futuro do direito. Isso, eu não tenho dúvidas disso. Para onde que está indo a minha pesquisa, como desenvolver Smart Legal Contracts. Qualquer empresa, qualquer órgão público, a gente vai ter que saber como que esse Smart Contract, se o que ele for executar exatamente os termos que estão previstos, identificar todas as expressões através de lógica, sim, então, fazer um sistema que a gente pode até usar a inteligência artificial para ajudar nessa transição do termo do contratual para o código que vai executar. O código binário ainda, o bytecode, né? Então, quais são essas ferramentas que garantem a justiça na execução dos smart contracts? Então, essas são as duas grandes ferramentas que todos nós, empreendedores do direito, vamos ter que construir e vamos ter que saber usar. São os Smart Legal Contracts e os oráculos jurídicos. Os Smart Legal Contracts, eles fazem com que o Smart Contract seja utilizado como órgão executor de um contrato válido. Então, o Smart Legal Contract, ele não é um Smart Contract só. Ele é o contrato linkado ao Smart Contract. Porque o Smart Contract, ele pode executar muitas ilicitudes, coisas que não sejam jurídicas, que sejam ilícitas, que não sejam legais. Então, como que a gente faz com que o Smart Contract ele execute o que foi combinado dentro de um contrato através do respeito às normas jurídicas, respeito dos requisitos contratuais? Como que nós vamos fazer para que esse Smart Contract, que é a ponta aqui da execução, ele só execute algo que foi realmente objeto do contrato? Então, vamos ter que saber fazer Smart Legal Contract. Nós vamos ter que saber fazer Smart Legal Contract. E a outra ferramenta são os oráculos jurídicos, que são aquelas pontes que eu falei do mundo externo, que vão trazer informações antes da execução do Smart Contract. Porque como os Smart Contracts, eles executam antes de certificar o direito, nós vamos ter que, antes dessa execução, ter informações do mundo externo para provar se aquele fato realmente ocorreu, para dizer qual é a norma que se aplica. Então, esses oráculos jurídicos, eles servem como pontes comunicadoras de elementos normativos, fáticos e até subsuntivos de situações jurídicas para dizer que aquilo ali ocorreu ou não ocorreu, então posso executar. Porque se a gente não contar com oráculos jurídicos, vai ficar muito codificado o negócio, sem a gente trazer o direito para antes da execução. Então, o oráculo jurídico, antes da execução, ele vai dar aquela informação, sim, então, e vamos executar conforme foi combinado. Então, quando a gente faz um Smart Legal Contract, a gente também, nesse Smart Legal Contract, a gente pode já estabelecer quais oráculos jurídicos que nós vamos usar nesse sistema. E quais são as que eu identifico como duas espécies de Smart Legal Contracts? O Legal Prose é a linguagem jurídica. É linguagem jurídica. Só que no mundo da galera da TI, que desenvolve smart contracts, eles usam Legal Prose como se fosse algo que precisa. Algo jurídico mesmo, uma linguagem jurídica que precisa se aliar ao código. Então, existem duas formas de a gente fazer os Smart Legal Contracts. Através de se preocupar de fazer um contrato jurídico que seja válido, que possa ser digital e que ele esteja linkado a um Smart Contract, através de uma verificação da validade de todos os requisitos contratuais e que aquela obrigação
que vai ser executada no smart contract, ela foi prevista no contrato, respeitando os ditames contratuais, não o smart contract puro por si só, precisa ter um vínculo aos termos normativos. O contrato é um termo normativo e o smart contract é um agente executivo. Então, fazer essa ligação entre o smart contract com os termos contratuais. Isso se faz através de um legal prose. Só que o mais interessante, que eu chamo também, eu acho um outro campo do direito fascinante para a gente estudar, os contratos ricardianos. Esses contratos ricardianos, ele vem com base lá do Ian Griggs, na década de 90, em que ele falava que poderia se fazer contratos em que eles pudessem ser lidos tanto por humanos como por máquina. Um contrato em que ele tivesse a parte jurídica e também a parte codificada que fosse lida pela máquina. Como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. O que é o termo jurídico aqui, ele está exatamente retratado no código. Fazer esse espelho entre a linguagem jurídica e o código computacional. Então, eu até falo isso no livro, é como se fosse aquela questão da ação no direito civil, no ação civilista, que seria a mesma moeda, né? O direito material seria o mesmo que a ação, que só virasse. E, na verdade, é isso, o direito material é o contrato, e a ação é a execução, que é o código computacional que vai executar. Então, os contratos ricardianos, nós temos várias ferramentas de contratos ricardianos. Nós temos a Materion, que é uma plataforma que foi criada, que tem como o cientista criador o próprio Ian Griggs, que é o que cunhou esse termo contratos ricardianos. Então, nós temos várias plataformas hoje que estão à disposição, que fazem esse serviço, tanto de legal prose como de contratos ricardianos, em que você vincula a norma, em que você coloca o contrato junto com o próprio smart contract, para que o smart contract execute o que estiver no termo do contrato. Então, nós temos que saber fazer smart legal contracts. E a outra coisa que é fascinante é, como eu disse, os oráculos jurídicos. Os oráculos jurídicos, antes da execução do contrato, a gente precisa ter a garantia de que o que vai ser executado realmente é justo, é correto, atender os interesses das partes, foi o combinado. Para quê? Para que os smart contracts possam circular o mundo inteiro. Para que a gente possa falar de tokenização, para que a gente possa falar de negócios envolvendo blockchain, negócios na blockchain, a gente vai precisar ter uma garantia que aquele smart contract está executando algo justo. Olha a importância do que a gente está estudando aqui para o mundo prático real hoje do dia a dia. E como que a gente, então, vai fazer essa conexão das normas, dos fatos e de interpretações subjetivas antes da execução dos smart contracts? Mas por que antes da execução dos smart contracts? Repito, porque o processo com o smart contract é execução antes da certificação do direito. Então, o que os oráculos jurídicos vão fazer aqui, eles vão basicamente substituir uma certificação do direito. Óbvio que não é do monopólio estatal, mas vão informar ali, olha, o direito aqui está correto, então pode executar. Quais são os tipos de oráculos jurídicos que existem? Essa classificação eu criei, né, quando descobri que a gente poderia ter esses oráculos jurídicos, né? São os oráculos de normas. Por exemplo, a gente pode ter uma biblioteca de normas, mas ela também, através de uma plataforma, aquela norma, ela pode já se aprofundar o que o caso concreto quer dizer e dizer qual é aquela norma que se aplica àquele caso concreto. Então, a gente tem ferramentas que já fazem esse trabalho de trazer a norma para um código computacional que ele vai ligar um smart contract. Então, nós temos oráculos de normas que vão dizer qual é a lei, qual é o regulamento, qual o tratado, qual a jurisprudência que se aplica no caso ali da locação de um apartamento. A lei é essa. Então, só que a gente precisa de um fato, porque o fato, a norma se aplica ao fato. Quem vai dizer que um fato ocorreu ou não ocorreu? São os oráculos normais do dia a dia, que medem a temperatura, que vê se abriu a porta. Os oráculos são os normais. Nós temos a Chainlink, que aí é o grande oráculo descentralizado que dá informações de dólar, localização de veículos. Então, para uma norma ser aplicada, precisa de um fato. Esse fato, ele é dado por um oráculo de fato, a norma se aplica. E aí nós temos uma
subsunção oracular, entendeu? Um raciocínio jurídico, assim, isso aí, eu sei que parece que é meio loucura, mas a gente consegue trazer o raciocínio jurídico para o mundo dos oráculos. E a gente tem que trabalhar nisso, porque isso já está ocorrendo no dia a dia. Quando a Shailene que fala que algo ocorreu, ela já está ali certificando uma prova. Já tem um nível de prova suficiente que as partes combinaram que vai valer para a execução do contrato. É um raciocínio probatório. É um raciocínio probatório. Mas, então, nós temos a importância dos oráculos. Só que existem situações, como eu falei antes, por exemplo, interpretações subjetivas. Como que a gente vai saber que o produto que eu contratei foi realmente o que eu pedi? Como que eu vou saber se uma edição de vídeo ela realmente foi do jeito que eu combinei com um cara lá de outro país que fez a edição do meu vídeo, do meu casamento? Então, assim, nós trabalhamos e o mundo dos contratos ele é um mundo muito subjetivo. Ele não é estável, ele é cheio de alias, é cheio de situações ali inesperadas, de imprevisíveis, em que a gente precisa contar com um bom senso de justiça, uma interpretação subjetiva. E quando a gente fala de interpretação subjetiva, quando a gente fala de subjetiva, você está falando o quê? De humanos. E aí que entra o mais legal de tudo isso. Que antes de um smart contract executar, a gente pode combinar de que um oráculo julgador vai decidir se foi cumprido ou não aquela obrigação. Então, nós temos oráculos de normas, temos oráculos de fatos e temos oráculos julgadores. Quando a gente fala agora de oráculo julgador, a gente entra nas cortes na blockchain, que a própria ONU reconhece em relatório recente de que é uma nova forma de acesso à justiça que tem que ser estimulada, a própria ONU dizendo, e aí a gente vê que vários países já adotaram, inclusive o México tem a lei de resolução de conflitos, dos meios alternativos de solução de conflitos, já estabeleceu agora, em 2024, colocou lá justiça descentralizada. Então, essa forma de solução de conflitos, que inicialmente, olha só que interessante, que inicialmente tinha como finalidade resolver se um smart contract poderia ser executado de certa forma, ou seja, um órgão julgador para dizer como que o smart contract ia ser executado, como um oráculo julgador para o smart contract, passaram a compreender que esse instituto, esses oráculos julgadores, essas cortes descentralizadas na blockchain, teriam uma força muito maior do que apenas ficar restrito no mundo dos smart contracts. Poderiam resolver conflitos do nosso dia a dia. Problema de vizinho, problema de consumidor. Então, por isso que a lei no México já fala de justiça descentralizada, como se fosse um complemento, uma nova forma da justiça estatal ali também reconhecer essa nova justiça. E como é que funciona esse julgamento? O julgamento é feito por humanos, em que existem várias cortes, dependendo do tema. Por exemplo, tem uma corte só de consumidor, tem uma corte só para consertar, vamos imaginar uma corte só para verificar se o mecânico consertou exatamente o motor do carro conforme combinado, ou seja, quem entende de mecânica. Existem cortes só para problemas de direito de vizinhança. Existem várias cortes. E a Kleros, que é a corte na blockchain, que é essa plataforma que hoje é mais forte, que eu participei do fellowship da Kleros, eu tive a oportunidade de ficar bem próximo ali o desenvolvimento de como que a Kleros funciona, uma pesquisa bem profunda que eu fiz, que é o capítulo do livro que eu falo da corte na blockchain, tendo como base a Kleros. Um julgamento é feito por pessoas, são jurados, igual o júri. E aí tem uma política econômica. Como que os jurados vão decidir racionalmente? Eles, então, existe um sistema que estimula o jurado a decidir mais racional possível. Como? Através de uma teoria dos jogos. Essa teoria dos jogos é o Schelling Point, e na Kleros é adotada assim. O jurado, para poder ser jurado, ele tem que depositar um token, ele tem que gastar um valor ali, ele tem que depositar um token, fazer um stake de um token, e esse token fica lá naquela corte, fica
reservado, separado naquela corte. Se o teu voto for conforme a maioria, você recebe o token dos outros e ainda da parte que perdeu. Se o teu voto for desconforme, ou seja, se o teu voto for isolado, não foi conforme a maioria, você perde o teu token. A Kleros cria, e eles têm assim muitos pesquisadores, dos mais renomados economistas, eles têm um sistema para evitar qualquer tipo de fraude. Óbvio que ainda existe muita fraude. Existem meios ainda de burlar, de quebrar o sistema. Mas eles criam mecanismos, e cada vez mais desenvolvendo mecanismos, para preservar essa autonomia do jurado. Como que você vai identificar, saber que um jurado, é uma pessoa? Que poderia uma pessoa com várias carteiras ser os 3 jurados do mesmo julgamento. Então, eles criam mecanismos, políticas ali de controle, para evitar que ocorra isso. Então, através dessa visão de teoria dos jogos, para estimular eles a decidirem sem uma comunicação prévia com o outro, sem poder se comunicar, decidir mais racionalmente possível. E eles usam o Schelling Point, que é do Thomas Schelling, e ele diz que nós temos um ponto focal quando a gente precisa resolver algum problema, mas sem uma comunicação, sem comunicar, nós conseguimos achar um ponto focal. Porque quando a gente não pode se comunicar com uma outra pessoa, como que a gente vai achar a melhor solução? A solução mais racional. Então, ele dá até o exemplo, ele dá vários exemplos, né, de como, por exemplo, uma pessoa vai encontrar com a outra, e normalmente acontece isso quando a gente se perde no parque de diversão, né? Fala assim, pô, se a gente se perder, onde que a gente se encontraria aqui, né? Em que lugar que a gente... Ou o festival de rock, pô, galera, estamos aqui, se a gente se perder, vamos... Aí ninguém combina, todo mundo, eu acho que ele ia lá. Então, assim, seria mais ou menos um Schelling Point. Se a gente combinar para se encontrar em Paris, e a gente tem que se encontrar em Paris, mas não pode falar o local, aonde que seria? Né? No Rio, aonde que seria? No Cristo. Então, assim, é uma teoria dos jogos que estimula as pessoas a chegarem a uma decisão mais racional sem precisarem se comunicar. E aí a gente trabalha com inteligência coletiva, que é esse outro campo que eu tenho pesquisado bastante, como que é a inteligência coletiva, o crowdsourcing, ele pode determinar e chegar a decisões mais justas, ou decisões justas. Não é uma coisa assim, é efeito manada. Não. Existe um estudo científico por trás de que várias pessoas colocadas de certa maneira dispostas, organizadas de certa maneira, esse conjunto de pessoas e as suas visões podem chegar a melhores decisões. Então, tem vários livros sobre isso. Tem vários livros, que depois eu posso passar para vocês, não sei se vocês já se depararam com isso, sobre essa inteligência coletiva, o crowdsourcing, como que eles podem formar melhores decisões. E aí, então, a justiça descentralizada, ela está se espalhando pelo mundo, tanto para resolver problemas de smart contracts, mas também por problemas fora. Por exemplo, negócios hoje digitais que a gente faz, que a gente hoje contrata pessoas de qualquer lugar do mundo e bens, tokens digitais, circulando para lá e para cá. Por que a gente vai entrar no tribunal arbitral, gastar milhões de reais no tribunal arbitral, se a gente pode, no nosso acordo aqui, a gente fala, olha, quem vai decidir isso vai ser a Kleros. E ali tem uma corte que é especialista só naquilo ali, em NFT, tá? Ela é bem NFT. Vamos confiar nela? O que ela decidir está decidido. O que ela decidir, aí executa o smart contract. Ou o que ela decidir, vai ser um título executivo extrajudicial. Vai ser um título executivo extrajudicial, por que não? Com base nisso, surge essa expansão dessas cortes descentralizadas para resolver conflitos do dia a dia, das pessoas fora do smart contract. Ela sai da cápsula da blockchain pura, dos smart contracts, e vai para o nosso mundo do dia a dia. E aí, na Argentina, em La Valle, o juizado já faz um projeto experimental em que se aliou a Kleros. O juizado, antes do juiz decidir, passa para Kleros, os jurados decidem, e depois o juiz homologa. Como é que eu faço? Experimental e estatal, o juiz ele vai homologar ou não a decisão da Kleros, como se fosse no juizado especial, o juiz leigo.
o juiz leigo do juizado especial. E trazendo essa ferramenta para a justiça estatal. Olha só, a própria justiça estatal trazendo casos já reais de aplicação da justiça descentralizada para a justiça estatal. O que isso faz? O juiz ele vai decidir, ele vai ter a visão de um jurado, ele pode mudar a decisão dele, ele pode se desenviesar, ele pode pensar assim, olha, Cara, por que os jurados decidiram desse jeito? Ele pode se desenviesar. Por isso que o juiz homologa ou não a decisão da corte, na blockchain nesse caso. E um exemplo que eu acho muito legal, tem uma exchange, que é a Lemon, que a Kleros fez uma parceria com ela, e inclusive várias outras empresas podem fazer esse tipo de acordo agora com os próprios consumidores, que é o seguinte, você tem um problema, uma empresa tem um problema com o consumidor. Vamos combinar que quem vai resolver esse problema vai ser essa corte na blockchain, movida por jurados de inteligência coletiva, crowdsourcing, nesse sistema de teoria do jogo. Beleza? Beleza. Se aí a empresa já, até para conseguir até aderir mais clientes, ela fala assim, olha, se a decisão da Kleros ou da corte na blockchain for favorável ao cliente, eu já te pago. Eu já te pago. Mas se o cliente perder, ele pode entrar na justiça ainda. Olha isso. Já elimina grande parte ali, porque já está colocando ali meio a meio. Meio ali já não vai para a justiça. É bem interessante esse projeto que a Kleros está fazendo com a Lemon e já está resolvendo vários casos de conflito entre a empresa e os consumidores. E aí vem uma questão, né? Como que as cortes na blockchain podem ajudar a justiça tradicional, e eu digo até no Brasil? E aí é uma coisa também que... essa foi até minha apresentação no meu trabalho no Fellowship. Assim, como que ela pode ajudar? Foi um questionamento que até o Frederico Asch fez. Como que elas podem ajudar na justiça do Brasil? Porque é uma justiça tão travada, que tem mais processos no mundo. Como que a Kleros pode ajudar? Como que essas cortes na blockchain podem ajudar a nossa justiça? E aí eu identifiquei algumas formas. Primeiro, o Richard Susskind, ele fala um negócio que é interessante. Ele fala, a gente precisa de um advogado para saber se precisa de advogado. Ou seja, a gente tem que, antes, um advogado para saber se vai precisar dele para entrar com ação. A gente tem poucas informações sobre os nossos direitos. Então, muitos litígios que hoje ocorrem é por falta de informação das pessoas, das partes. Nós não temos aquele discovery até de provas antes, de jogar na mesa, assim, qual provas que eu tenho, que a outra parte tem, e se você vê que, a outra parte tem uma prova enorme, então eu não vou entrar na ação, não. A gente não tem essa pré-análise calma. Aqui todo mundo afoito, todo mundo quer judicializar. Então, o que a Kleros pode servir? Ela pode servir para fazer esse papel. Se a Kleros está decidindo que eu tenho direito, a outra parte vai falar assim, então não vou entrar com a ação, não. Porque o direito ali está com o Marcos. Então, a gente pode fazer contratos que, para fazer uma análise prévia, vamos enviar para a Kleros decidir se tem ou não. Não impedindo que a gente possa entrar com a ação na justiça depois, mas para a gente ter mais informações sobre uma visão de uma inteligência coletiva sobre o fato. Né? Então, assim, é uma forma de dar mais informações. Se a gente for ver as ODRs tradicionais, as ODRs nas plataformas privadas de solução de conflitos, o eBay, o Modria, todas elas trabalham como primeira fase, antes de ir para uma mediação, dar informação às partes. Todas elas têm um módulo de informação. Então, a Kleros podia fazer esse papel, podia auxiliar escritórios de advocacia, para ter essa visão. A outra solução seria auxiliar o próprio juiz. E combinar que a gente vai querer uma opinião da Kleros antes do juiz da decisão. Como se fosse um amicus curiae na blockchain. Né? Legal, né? Um amicus curiae na blockchain. Que aí o juiz poderia ouvir a Kleros, as partes também, e ali tentar até se desenviesar, para eliminar algum viés, algum elemento nesse sentido. A gente precisa ter essa humildade epistêmica também em relação à visão dos fatos e
e das normas também, do senso de justiça. E a outra, que é aí, para mim, que é a utilidade maior, é através de um negócio jurídico processual. Isso aí o Fred Didier, o Antônio Cabral, todo mundo já permite, que a gente pode fazer negócios jurídicos processuais, estabelecendo que o que a Cleros decidir é título executivo extrajudicial. Essa decisão da Cleros é um título executivo extrajudicial. A gente pode dividir uma parte do processo ser vinculante, por exemplo, só a parte probatória aqui, o que a Cleros decidir, de fato, está provado como fato e a gente segue só como para o juiz dar o direito, ou a gente pode entregar para Cleros, ou para essa corte centralizada, a força de um título extrajudicial, porque existem vários negócios hoje que os juízes não vão saber lidar assim com muita profundidade. Negócios do mundo, até negócios do mundo da blockchain, smart contracts, ou mesmo mundos do mundo digital, ou mundo muito técnicos, ou casos que nem precisem ser julgados pelo judiciário. É isso aí, casos que não precisem ser julgados pelo judiciário. Por exemplo, uma disputa de vizinho, uma disputa pequena com um produto, para que eu vou levar lá para a justiça? Aí, voltando ao início, né, para que eu vou levar lá para o fórum, andar, ou para aquele sistema? Deixa o judiciário decidir as causas mais importantes. Deixa o judiciário resolver os crimes mais importantes. Deixa o judiciário decidir as ações civis públicas, de proteção ao meio ambiente, de proteção ao patrimônio público, aos litígios estruturais. Deixa o judiciário para essas coisas. E a gente pode, através dessa justiça na blockchain, tornar o mundo mais justo, tirando grande parte desse empilhamento processual, dando vazão a esses casos de uma forma justa também. É isso que eu estou querendo mostrar, que é uma forma justa também. Não é melhor, não é perfeita, mas a gente tem que falar assim, é o que temos, é o que a gente vai construir, é o que nós, como empreendedores do direito, vamos construir essa nova justiça aqui na blockchain. Uma justiça que ela não tem medo do novo, mas também não nos respeita o passado. Pelo contrário, assim, tudo que a gente está falando aqui é respeitando os instrumentos do direito. Nada aqui a gente falou que não é nada do direito, tudo aqui foi argumento jurídico, entendendo o sistema jurídico, compreendendo como que o direito era antes, como que o sistema de justiça era, e como que ele possa vir a ser. Eu não sei como é que está o tempo aí, Fábio, mas eu acho que eu me empolguei. Tá tranquilo, Marcos. Eu não sei que horas que termina. Não, tá tranquilo, a gente sempre passa um pouco do horário, fica em paz. Mas aí eu já estou finalizando, a ideia principal é essa, e a mensagem que eu quero dar é que a gente está construindo esse novo sistema. A gente está construindo esse novo direito. E eu penso que o futuro dos juristas é compreender isso. Da mesma forma que há 7 anos atrás inteligência artificial todo mundo falava, isso não existe, isso não tem. Hoje em dia já, né, não tem nem o que falar, né, faz parte do dia a dia. Mas daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, daqui a 5 anos, tudo isso que a gente está falando hoje, que pode parecer que é muito doido, a ONU já está reconhecendo, a FMI, o legislador. Tem um caso no México que o próprio tribunal acolheu uma decisão da Cleros. Então, são coisas que a gente tem que entender, esse novo mundo da tokenização, dos smart contracts, de criptoativos, de criar essas ferramentas de justiça antes da execução dos smart contracts, mas também que nós criamos a gente criou um novo remédio para a justiça, que são as cortes na blockchain, que podem solucionar muitos problemas do nosso dia a dia. É isso, gente. Marcos, agradeço imensamente aqui a exposição, porque, como eu havia falado, a gente estava ansioso para esse encontro, porque é um tema muito relacionado a processo civil, né? Que é o que a gente vê muito na faculdade, só que é algo que a gente, ao mesmo tempo, não vê na faculdade, que são as cortes descentralizadas. E, ao longo da sua exposição, até me chamou a atenção aqui, que é um ponto até que eu fiquei com curiosidade, que no seu livro, de fato, não é usado justiça privada, e sim justiça descentralizada.
porque normalmente a gente vê o termo justiça privada quando vai ler algo sobre arbitragem até mesmo, né? Aí fala, é uma justiça privada, afastada da jurisdição estatal. E até fazendo umas pontuações sobre a exposição, quando essa ideia das cortes descentralizadas, eu acho que é legal que isso está bem exposto no livro e foi bem exposto no encontro, que é uma possibilidade muito grande de desafogar o judiciário de demandas frívolas, vamos dizer assim, que não precisariam estar lá. Não precisariam estar utilizando a infraestrutura do tribunal para serem decididas. É possível decidir via uma corte descentralizada, por exemplo. E eu gostei do exemplo da exposição até, que é dos contratos com empresas aéreas. Ah, atrasou 20 minutos, o reembolso é imediato. Porque acho que muitos de nós que estamos aqui já trabalhou no tribunal como estagiário. E a gente vê que uma das grandes demandas são justamente as demandas envolvendo as questões de empresas aéreas. E é meio padronizado até mesmo, seria muito resolvido por smart contracts. Seria muito simples de ser resolvido até. E o outro ponto aqui é a ideia da execução, que em tese vem antes, né, definitivamente, nos smart contracts, mas com os oráculos jurídicos auxilia até mesmo nessa questão. Só que no judiciário a execução é um problema. A gente sabe que há muitas formas de enrolar a execução e vai frustrando a execução por anos, e os smart contracts é uma boa forma de resolver até mesmo esse problema e desafogar o judiciário nesse sentido. E outro ponto aqui, indo para o finalzinho já, até para abrir para as perguntas aqui do pessoal, dois pontos específicos é que a Kleros é legal porque a gente tem a ideia da blockchain como algo descentralizado, global, a justiça descentralizada, e os próprios julgadores serão descentralizados, né? Não necessariamente vamos supor que sejam 3 jogadores, serão do Brasil. Pode ter um do Brasil, um de Portugal. Então, é até mais justo, eu diria, a decisão, porque não está enviesado pela ideia daquele país específico. Por exemplo, saber que no Brasil, especificamente, aquele contrato tem um probleminha de execução. Não, em Portugal, a pessoa vai decidir uma ideia pensando, olha, o que é o mais justo nessa solução, sem considerar as peculiaridades, por exemplo, do caso estar no Brasil. Então, esse ponto é interessante aqui, indo só para o último ponto mesmo, é a ideia dos custos, que eu não tinha parado para pensar ainda, de, por exemplo, levar uma demanda envolvendo NFT para um tribunal arbitral. De fato, teria os custos, que sabemos que são muito caros. Ou até mesmo para o judiciário. Porque, tudo bem, o juiz vai julgar? Obviamente ele vai julgar, só que possivelmente não vai ser uma decisão. Pode ser uma decisão correta, mas talvez não parta até mesmo dos fundamentos corretos, por conta da tecnicidade existente. O tribunal arbitral talvez tivesse essa tecnicidade? Tivesse, mas seria o custo. Já uma corte descentralizada, une-se o útil ao agradável. O custo não vai ser tão alto, a demanda será resolvida por uma questão por pessoas especializadas na área. Então, de fato, acho que ficou muito claro aqui ao longo da exposição como essas cortes têm um potencial muito grande, se utilizadas da melhor forma possível. Enfim, foi essa minha visão aqui do encontro, e novamente eu agradeço imensamente. Acho que a gente pode abrir para as perguntas dos membros. O que você acha, Marcos? Eu acho ótimo. Quero ouvir vocês, gente. Eu quero ouvir, porque é isso que me importa. Eu quero debater. Bruno, é contigo. Ok, começando por aqui. Bom, primeiramente, Marcos, boa noite. Obrigado pela exposição. Nossa, foi muito rica de conteúdo. Eu peguei muitas anotações aqui. Então, acho que eu vou separar a principal, que eu acho que talvez tenha mais considerações. Que é o seguinte, basicamente a ideia dos smart contracts, eles foram desenvolvidos sobretudo na rede Ethereum, que já está atrelado com a criptomoeda, né, da rede que é o Ether. Só que caso nós quiséssemos transplantar essa ideia dos smart contracts para outras criptos, para outras redes, que naturalmente não tem essa arquitetura que a rede Ethereum tem. Então, sei lá, vou trazer um exemplo, Bitcoin. Mas qualquer outra. Teria como a gente teria como ser desenvolvido algum sistema que permitisse os smart contracts numa second layer, third layer, ou mesmo numa sidechain, ou isso vai ter que ser inerente
com a criação de uma nova cripto? Essa vinculação ao do smart contracts ao Ethereum, assim, ela já se expandiu, né? E a gente vê que a própria Cardano, com os estilos de smart contract deles, a Polkadot, do Gavin Wood, a Solana, todo mundo hoje trabalha com smart contracts. Esses tokens, todos eles são tokens ali que estão envolvidos com smart contracts. Mas, assim, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas, assim, é que se a expansão, o sistema Ethereum Virtual Machine, que é o que move ali o código do smart contract da Ethereum, se ela pode ser aplicada a outras blockchains, é isso? Eventualmente, de alguma forma, a ideia de smart contract é ir além da blockchain do Ethereum. Entendi. Isso já está ocorrendo e muito, porque várias blockchains usam a mesma estrutura da blockchain do Ethereum. E a maioria é fonte aberta, os códigos da programação. Então, assim, mas foi legal você ter falado isso, Bruno, por quê? Porque quando eu apresento, eu fico muito focado no Ethereum, né? Parece que é só o Ethereum que é os smart contracts. Foi bom você falar isso, até para eu me policiar, porque não é só Ethereum, é um monte hoje. Hoje, praticamente todos aqueles tokens que a gente vê lá todos estão relacionados a algum smart contract, alguma blockchain. Legal, gostei da pergunta, Bruno. Obrigado, cara. Obrigado pela resposta. Valeu. O meu xará, Marcos. Exatamente isso que eu ia falar. Uma boa noite aos colegas, ao meu xará Marcos aí. A cada vez que o Fábio mencionava o nome Marcos, eu olhava e pensei, será que meu microfone abriu aqui? Bom, é o seguinte, Marcos, bom, eu vou falar mesmo assim. A minha dúvida acerca dos smart contracts é o seguinte. No seu entendimento, a alocação de responsabilidade por falhas deve seguir uma lógica subjetiva, ou seja, da culpa do programador, ou mais objetiva de risco da atividade em si? Essa pergunta ela é boa, inclusive que essa no livro eu até falo que é uma questão em aberto. Eu não sei te responder, Marcos. É uma questão em aberto. São novos desafios, igual a responsabilidade pela inteligência artificial. Quem que é o responsável? Então, assim, eu estimulo até fazer pesquisas em relação à responsabilidade da criação do smart contract. Mas, assim, a princípio, quando o smart contract ele é criado, ele é colocado, ele está vivo, ele está lá. Qualquer pessoa pode interagir com ele, se ele permitir essa interação de fazer os negócios com ele. Se ele causar algum ilícito, a pessoa que o escolheu, né? Um abismo está ali para... A gente pode fazer qualquer coisa no dia a dia que vai fazer mal para alguém ou para outra. A pessoa que está escolhendo usar aquele elemento perigoso, aquele smart contract perigoso. Então, assim, nessa visão, para você caracterizar a responsabilidade para o desenvolvedor ou para quem lançou o smart contract, tem essa dificuldade, eu vejo essa dificuldade. Mas só para saber como que isso é interessante. Mas ele colocou ali um objeto de risco também. Que nem você falou, da responsabilidade de risco. Ele colocou um risco ali. Até que ponto que ele é responsável? Responde isso para mim, Marcos. Aproveita que a gente tem o mesmo nome. Aí você acha essa resposta. Que, para mim, isso é uma grande discussão. A questão da autonomia privada tem os dois lados, né? Realmente fica difícil a gente delimitar corretamente qual seria. Eu vou ver isso aí no seu livro, é interessante. Não, no livro eu falo que eu acho que é uma questão em aberto. Que é uma questão que tem que ser decidida. Mas você põe eu levanto o problema. Os argumentos de cada lado, é isso ou não? Não, eu falo assim, isso é uma questão em aberto, gente. Isso aqui Entendi. É muita... Entendi. Mas pode... Não ouvi essa parte. Não ouvi de novo. Não sei se foi só eu. Não tá pegando, Marcos, o microfone por alguma razão. Agora, tá? Voltou. Ô, Marcos, não, mas tem outras questões que você pode ver no livro também. Sim, sem dúvida. Obrigado, viu, Xará? Valeu, Marcos. Bom, vou tirar duas dúvidas aqui, Marcos, já que não tem mais mãos levantadas. Eu vou fazê-las em conjunto. A primeira enfim, sistema recursal brasileiro existe, então é uma pergunta bem direta, que
se eu me lembro bem, há possibilidade de recurso na Cleros, com aumento do número de jogadores, só que aí tem que pagar uma taxa a mais, e o objetivo é que em determinado momento o recurso se torne demasiadamente caro para que você continue recorrendo, para que você não continue recorrendo infinitamente. Seria isso. Isso, exatamente. Tá. Tem a possibilidade do recurso, e conforme vai aumentando o número dos jurados, mais caro fica, e o sistema da Cleros é esse. O que é interessante na Cleros, que ainda tem a versão 1 e a versão 2. Na versão 2, eles estão tentando trabalhar para não ser mais assim. Mas o voto, ele é binário. É sim e não. É sim e não. Então, não tem um meio termo. Não tem um meio termo. É igual um júri. Condena, absolve. Igual o tribunal do júri. E até que ponto que isso resolve um conflito? Essa é uma questão que eles têm se debatido. Mas como o júri funciona, é um sistema binário que funciona, a gente não está tão desarrazoado. Né? Se a gente for ver o livro lá do Oscar Chase, lá, do Ritual à Cultura, antigamente as pessoas decidiam se o passarinho ele ia cantar ou não. Se o passarinho cantasse, é sinal que o direito estava do teu lado, senão você seria condenado. Então, assim, e respeitado dentro da cultura daquele julgado, daquele contexto cultural. Então, a gente fala assim, qual sistema de justiça hoje é correto? Será? De onde que a gente tirou essa ideia que tem que estar uma pessoa com uma capa preta e decidindo é o melhor sistema de justiça? É esse, né? O melhor sistema de justiça que nós temos? Sim, a gente é o melhor que a gente criou, mas pode ter outras formas. Então, essa questão do sistema binário que é discutida, porque tira um pouco a racionalidade, a motivação, a fundamentação, a gente sai daquela parte mais para tentar buscar um caráter de razão mesmo, epistemológica, razão, de justificar se aquilo realmente é cientificamente demonstrado. Vira uma coisa um pouco subjetiva. Se perde um pouco. Mas o direito, subjetividade dos jurados ou do juiz, como que a gente controla, né? Sim, até falado no livro, né, essa questão do sim ou não da Cleros e que estão pensando em modificar. Até uma dúvida dentro disso. A outra plataforma que é muito famosa é a Aragon, se eu não me engano. E como que funciona, né? Ela eu admito que eu não li tanta coisa, já não achei tanta coisa na época. É no voto sim ou não, binário também, no mesmo sistema de julgamento da Cleros? A Aragon, ela caminhou, ela está caminhando, ela era tipo uma concorrente da Cleros, mas ela está caminhando para funcionar ligada às organizações autônomas descentralizadas, as DAOs. Então, ela tem várias features, várias funcionalidades ali para decidir questões envolvendo decisões dentro dessas organizações descentralizadas. Então, eles têm vários sistemas de julgamento. Eles têm várias formas ali de julgamento. Eles saíram um pouco desse sistema da Cleros. Perfeito. E a minha última dúvida agora enfim, a arbitragem, que tinha uma lei, foi questionada a constitucionalidade dela no início desse milênio, no Supremo. E muito pela questão se era jurisdicional, se não era, se tinha relação com acesso à justiça, se violava, se não violava. Na sua visão, agora uma questão, acho que bem opinativa mesmo, essas plataformas, essas cortes descentralizadas, teriam uma função jurisdicional? E se tiverem, no futuro, você vê uma ação de inconstitucionalidade por violação ao acesso à justiça por alguma razão surgindo no Supremo? Essa pergunta é muito boa, porque a arbitragem começou assim também. Sim. Caramba, essa pergunta é muito boa. O que hoje as plataformas têm tentado fazer é se enquadrar nas regras da Convenção de Nova York para que a própria decisão tenha força de arbitragem. Qual que é a diferença de uma decisão por um tribunal arbitral por um que não seja arbitral? É que o arbitral, mesmo ele sendo privado, ele faz coisa julgada. Ele tem ali ele é uma sentença, ele é uma sentença judicial. Ele vale ali como uma sentença judicial. Título executivo judicial, vai para o cumprimento de sentença. Então ali, a questão é,
Ali houve a certificação da existência do direito, a fase de conhecimento. E quando a gente fala desses tribunais descentralizados, eles chegam a um título executivo extrajudicial. E a gente tem que ver qual a diferença, se a gente for parar para pensar mesmo, qual a diferença de você ter na mão hoje um título executivo extrajudicial e judicial, prática, qual que é? É os embargos à execução. Vai poder embargar a execução, e a matéria é maior, a cognição é maior, e no outro, e quando é título executivo judicial, você não é cumprimento de sentença, que também você pode levantar algumas questõezinhas. Então, o que eu penso, assim, a gente pode chegar nessa discussão que você falou, de trazer essa carga, né, como se fosse uma atividade jurisdicional da Cleros. Eu nunca tinha imaginado nisso, eu nunca tinha pensado nisso, dessa possibilidade. O mais próximo que eu tinha imaginado seria se enquadrar como tribunal arbitral, seria um caminho, né? Tribunal arbitral vira jurisdicional. Não a Cleros já virar jurisdicional igual foi a arbitragem. Tipo assim, isso é muito legal. Isso é muito legal. Bastaria um reconhecimento legislativo e talvez constitucional também, a mesma discussão que você falou da arbitragem. Eu acho que essa discussão não vai chegar, sabe por quê? Porque a tendência do mundo descentralizado é se deslocar das questões estatais mesmo. É criar uma nova estrutura. A gente não quer saber o que é jurisdicional, o que não é. A gente quer resolver nossos conflitos. Essa questão de jurisdicional só existiu 400 anos. Lá naquela época que existia um Estado moderno, lá que foi de 1648 até 2027. Nós estamos aqui para construir uma nova justiça. Sei lá, eu penso mais assim. Perfeito, Marcos. Foi bem esclarecedor. Eu estava até pensando, eu acho que se chegasse essa questão de violação ao acesso à justiça, o Supremo reconheceria que não viola. Porque é o mesmo caso da arbitragem. Ainda assim, a pessoa vai ter a possibilidade, antes de mais nada, de mandar para o judiciário, se quiser. Então, não acho que violaria. Talvez tivesse que ver se, por exemplo, igual na lei de arbitragem, que tem algumas questões, uma violação clara, alguma questão formal, tem como fazer um controle judicial depois, né? Então, não teria uma violação nesse sentido também. Mas, de fato, pensando nisso, como as cortes descentralizadas tendem a querer se afastar do lado estatal, ainda que talvez o lado estatal esteja querendo puxá-las, né? Como no México e na Argentina, tem que ver. É sempre interessante essa questão de blockchain, porque é o centralizado contra o descentralizado. É o centralizado tentando puxar o descentralizado para manter sob controle, de alguma forma. E são cenas dos próximos capítulos, né? Não tem como afirmar exatamente o que vai acontecer. Isso que você falou é uma coisa que até eu levanto, é que o Estado ele vai acoplando coisas que dão certo no mundo privado. Por exemplo, a mediação, a conciliação eram prédios fora. Acharam interessante, acoplaram. As ODRs são as plataformas privadas de solução de conflitos, os estados estão acoplando, criando as cortes online, né? As cortes online, tem tribunais inteiramente formados já, puramente, né, em outros países, puramente online, pegando a ideia exatamente das ODRs, que são privadas, né? Então, o Estado ele vai trazendo para si essas inovações. E quando a gente fala desse mundo, né, do centralizado e descentralizado, a gente está vivendo essa tensão. Os bancos estão desesperados, o poder público está desesperado. Hoje a gente fala de blockchain estatal, só que ela não é, ela é permissionada. Essa questão da blockchain permissionada é exatamente uma tensão ali. A gente estava até pensando nisso, né? Como se esse mundo descentralizado ainda fosse uma criança que precisa de um apoio ali do Estado, mas para depois ele vai sair correndo e vai dominar o mundo. Eu penso que a gente está nessa fase de mudança. Por isso que eu vejo que é muito importante a gente discutir esses temas que a gente está discutindo, e o grupo de vocês, porque eu duvido que o futuro não vai ser esse. Você vai comprar ingresso para a Copa do Mundo, que tá caro pra cacete, tá impossível. Aí você vai ver lá, logo no início, qual que era uma forma de comprar? Blockchain. Token, você comprava token. Você compra... token, era token e o SBC, eu fui lá ver o sistema lá, falei, caramba, estão usando a blockchain. Aí fui ver qual blockchain que era. A FIFA.
tem o Estado, aquela questão do Drex, né? Vindo o Drex, não vindo o Drex, blockchain. Os cartórios hoje, usando o blockchain, né? Eu tenho o NortaChain. Eles estão acoplando isso. Mas, ao mesmo tempo, a tendência dos cyberpunks, né? O Gavin Wood, o mundo centralizado, o Gavin Wood não é o Robin Hood, né? É o Gavin Wood da Polkadot, que cunhou a Web3. O que é a Web3, né? A importância da Web3 na nossa vida, na nossa independência, né? De entregar o que você produz para você, sem eliminando o intermediário. Existem plataformas de música que o artista recebe totalmente a forma, conforme é executado, ele recebe os tokens conforme a execução da música, eliminando o intermediário. Isso aí. Eu gosto disso. Eu mergulho nesse tema exatamente por isso. Mas olha só que contrassenso, né? Pô, eu sou promotor de justiça, estou no Estado. Minha função é totalmente estatal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é libertador e que a gente tem que ficar nesse meio termo. A gente vai ter que ficar... Deixa isso aqui para coisas muito, muito graves. Porque o que eu vejo na minha carreira? E de muitos juízes devem ver isso. Pô, eu queria resolver tanta coisa maneira, complicada, coisa complexa, que eu poderia resolver a sociedade, e estou aqui vendo causa bancária, deprimido. Então, assim, essa é a justiça que eu vejo, assim, que... Perfeito, Marcos. Acho que, como a gente não tem mais pergunta, a gente pode encaminhar para o encerramento. Queria abrir, se você quiser dar um recado final para o grupo, após esse encontro, que, sinceramente, foi muito além das expectativas, foi muito legal. A gente espera muito tê-lo conosco novamente. Inclusive, eu já vou, acabando o encontro, eu mando o link do grupo de ex-membros no WhatsApp, caso tenha interesse em entrar, que lá a gente compartilha diretamente o material produzido pelos membros, compartilha os encontros, as gravações dos encontros, mas a palavra é sua para o recado. Beleza. Gente, para mim, o mais importante aqui é manter um contato com vocês. Eu quero manter contato com vocês, o que a gente pode construir juntos, como eu falei no início, né? A gente tem que co-criar novas possibilidades, co-criar, nós juntos aqui discutindo. Então, assim, aí o Fábio, você tem meu WhatsApp, se quiser passar no grupo, tem o canal lá tem o Instagram lá, Justiça na Blockchain. Sim. Tem o Justiça na Blockchain, e eu quero alimentar mais, assim, mas o que vai acontecendo, assim, que eu vou fazendo, eu vou refletindo, eu vou colocando lá, e da gente criar, que vocês tenham, né, o centro de estudo de vocês, né, e eu tenho a minha vida, assim, só que a gente tem que fazer essas pontes, né, essas pontes para os sistemas, né, a teoria sistêmica, né, para que os sistemas eles possam se regenerarem, fluírem e cumprirem o seu papel. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver todo mundo aqui, ver a carinha aqui da Larissa, da Carolina, do Bruno, do Marcos, Tomás, Luiz, não sei se tem mais gente com a cara aqui agora, acho que não, mas eu gostei de ver todo mundo presente aqui. Eu fiquei muito feliz com esse dia e eu fiz com muito carinho. Fábio, muito obrigado pelo convite. Realmente foi uma noite muito agradável. Obrigado mesmo, gente. Valeu. A gente que agradece, Marcos, até mesmo em nome do professor Rui. E é isso. Muito, muito obrigado. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado, Tchau, tchau. Marcos. Boa noite. Valeu.